mortos e enganados por Satanás. Essa é a condição dos seres humanos, irmãos, antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, antes de conhecer o plano da salvação. No capítulo 2 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre a transição do pecado para a salvação. Tudo isso efetuado pela graça. Nos versos 1 até o verso 10, em 10 versos, o apóstolo Paulo mostra qual era a nossa condição, a nossa vida pecaminosa antes da conversão, quais as bênçãos da salvação e qual o fundamento da salvação. Os primeiros 3 versos, veja, vamos lá ler. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual é a condição dos seres humanos, irmãos, quando estão em pecado? Quando estão afastados de Deus? Olha, irmãos, Deus é o doador da vida. Deus é o originador da vida, ele faz a manutenção da vida. E se nós estamos afastados de Deus, nós estamos afastados da vida, afastados do originador da vida, portanto, estamos mortos. Ainda que estejamos vivos, andando, mas nós estamos mortos, espiritualmente mortos. E o apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos dos nossos delitos e pecados. Porque Paulo está falando para cada um de nós, irmãos. Paulo estava falando para a igreja de Éfeso, mas essa mensagem era uma mensagem individual. Nós, irmãos, já estivemos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Mas ao conhecer o Senhor Jesus, nós agora somos ressuscitados. Mas veja, por favor, o texto da nossa lição. Em Efésios 2, 1 e 2, Paulo enfatizou a triste realidade da existência anterior à conversão do seu público, observando que eles estiveram espiritualmente mortos, praticando pecados como padrão de vida e sendo dominados por Satanás. Fiquei impressionado nos pecados como padrão de vida. Oposição a Deus como padrão de vida, é isso que, nessa condição que estamos antes de nos convertermos. Visto que Paulo escrevia para vivos, referiu-se a eles como outrora mortos em um sentido figurado. No entanto, a dificuldade deles era real e terrível, uma vez que estiveram antes separados da fonte de vida. Quando estamos em pecado, irmãos, estamos separados da fonte de vida. Eu quero ler ainda o verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição, a terrível condição daqueles que estão afastados da lealdade e da fidelidade, da obediência ao Senhor Deus. Mas veja agora, irmãos, o Senhor Deus provê a salvação. Versos 4 até o verso 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Continuando ainda. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça de bondade para conosco em Cristo Jesus. Ora, irmãos, se nós estamos mortos, qual é a única solução que pode haver para um morto? É a ressurreição. E essa é a ressurreição que o Senhor Jesus proveu, que Deus o Pai proveu em Cristo Jesus para cada um de nós. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele nos dá vida. Mas o verso 4 diz por que é isso? Por causa da misericórdia, do grande amor, da graça e da bondade de Deus. Não é nada por alguma coisa que justifique essa salvação, que em nós justifique essa salvação. Mas essa salvação vem do céu, irmãos. Essa salvação vem de Deus que é amor. Ele nos deu vida juntamente com Cristo.
E agora ele mostra, o apóstolo Paulo, dos versos 8 até o verso 10, ele mostra qual é a fundamentação dessa salvação. Veja lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Como é que somos salvos, então, irmãos? Pela graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus nos salva. E nós agora nos apropriamos dessa salvação pela fé. Não é a fé que nos salva, irmãos. O que nos salva é a graça, mas nós nos apropriamos da graça pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Tudo isso é dom de Deus. Nós somos agora, então, criados para boas obras. Veja, irmãos, primeiro vem a salvação, depois vem as obras. Quando muitos mesmo, muitos crentes, muitos cristãos pensam que serão salvos pelas obras. Pensam que serão salvos num balanço contábil de boas obras e más obras. E o saldo positivo vai dar salvação. O saldo negativo em más obras vai dar a perdição. Nunca, irmãos, nós somos feitos para as boas obras. Depois de salvos, é aí que podemos participar e ter boas obras. Não são obras de salvação, mas são obras da salvação. Obras daqueles que já foram salvos. Mas quais são as forças, irmãos, que dominam os crentes ou que dominam aqueles que ainda não são crentes, aqueles que vivem neste mundo? Primeiro, irmãos, está lá em Efésios, estamos lendo Efésios 2:2. O curso desse mundo. O que é o curso desse mundo? O curso desse mundo, irmãos, é a conjuntura em que vivemos. É o modo de vida desse mundo, são as práticas, os costumes, os comportamentos. Esses comportamentos carnais, esses comportamentos mundanos do mundo, eles impedem que muitos se acheguem a Cristo. São forças que dominam os seres humanos para que não aceitem a Cristo. Mas ainda há outra força, e essa força agora é espiritual. O príncipe das potestades do ar. O espírito que atua nos filhos da desobediência. O que é isso, irmãos? Isso é Satanás. A pessoa de Satanás e de seus anjos, que impedem que seres humanos, tentam impedir que seres humanos se encontrem com o Senhor Jesus, se encontrem com o doador da vida e dessa forma sejam ressuscitados de uma vida material, de uma vida carnal, para uma vida espiritual, uma vida de salvação. Nessa semana nós vamos continuar estudando ainda esse texto mais detalhadamente. Mas o importante é que saibamos o seguinte, irmãos: nós somos salvos pela graça. Não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelo infinito amor do Senhor Jesus, de Deus o Pai e da atuação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Sejamos então gratos a Deus por tão grande salvação.